Olá, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais um De Bem com Você. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo menstrual, algo comum na vida das mulheres, mas que ainda gera muitas dúvidas. E é por isso que convidamos a doutora Laila Kimi Yamashita, ginecologista e obstetra. Obrigada pela sua presença, Laila. Eu que agradeço. Então, gente, vamos começar as perguntas. Para a gente abrir assim, o que é menstruação? Bom, menstruação é um sangramento que ocorre ciclicamente, uma vez ao mês. É uma deprivação hormonal. O ciclo menstrual é uma liberação de vários hormônios. E quando ocorre a deficiência de alguns hormônios, o endométrio, que é a camada dentro do útero, descama, sangra e libera aquele sangramento. Olha só que legal. E a menstruação não é o único ciclo, né? É importante, assim, de todo o geral do período da mulher, né? Quais são as fases que completam esse período? Então, o ciclo menstrual é composto por 3 fases, basicamente. A fase proliferativa, que é a primeira fase do ciclo, a fase ovulatória, que é na época que descama lá o folículo e a paciente ovula e pode engravidar, e a fase lútea, que é a terceira fase do ciclo, e a menstruação. Entendi. Então, quando a gente fala dos hormônios, né, a gente pensa mais em progesterona e também estrógeno, né? Mas só que existem outros hormônios, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre. Sim, são vários hormônios que comandam as fases do ciclo menstrual. Tem alguns hormônios que são liberados pelo sistema nervoso central. Tem uma glândula que chama hipófise, que libera alguns hormônios que estimulam a liberação do estrógeno e da progesterona, que é o FSH e o LH. Esses hormônios também são importantes. Mas todos os hormônios, na verdade, são relacionados com o ciclo, né? Então, por exemplo, um problema de tireoide pode causar uma alteração hormonal que atrapalha a ovulação. Então, está tudo relacionado. Ai. E a gente percebe muito que, por exemplo, na tensão pré-menstrual, a famosa TPM, né? As meninas ficam um pouquinho mais, digamos assim, diferentes, né? Por exemplo, dores de cabeça, inchaço, fadiga, são alguns dos sintomas, né? Por que isso ocorre? Isso aí tudo é ação hormonal. A segunda fase do ciclo, ela é marcada pelo aumento da progesterona, que vai causar essas alterações aí de humor. Não são muito frequentes, mas cada paciente evolui de uma maneira diferente. Então, tem gente que tem muita TPM, tem gente que não sente nada. Aí está relacionada a várias coisas, não só aos hormônios, né? Pode estar relacionado ao exercício físico, alimentação, estilo de vida. É da pessoa, né? Sim, é bem individual. E é muito engraçado você falar isso, porque é exatamente por não se tratar apenas de um sangramento mensal que buscamos saber um pouquinho mais sobre outros aspectos relacionados ao comportamento e ao corpo da mulher, que podem influenciar durante todo o período. A nutricionista Juliette Mardones explica um pouquinho sobre as questões de alimentação que envolvem o assunto. Bom, a gente fala que a nutrição é importante para todas as fases da vida, né? E quanto mais cedo ela começar, mais cedo ela vai ter a questão de prevenção. E qual que é o impacto que causa a alimentação em todas essas fases? A mulher, quando ela entra na menarca, né, que é a primeira menstruação que ela já tem aí uma alteração no metabolismo dela. E essa alteração do metabolismo dela requer nutrientes diferentes de quando ela estava na fase da infância, né? E se ela conseguir cumprir toda a alimentação regrada com todos esses nutrientes, mais lá na frente ela não vai ter uma menopausa ou muito tardia ou com muito sofrimento, porque ela vai ter vários antioxidantes, já que ela vai estar carregando no organismo dela até se preparar para essa fase. E a gente fala assim, antioxidantes, que seriam alimentos que vão melhorar a questão hormonal, a questão física, a questão de retenção hídrica dela, para não ter edema, inchaço durante esse período menstrual que a gente fala.
No caso da TPM, a gente fala de alimentos anti-inflamatórios, que seriam a chia, a linhaça, né? Em geral, são alimentos que têm ali as gorduras boas e que vão ajudar na inflamação da parte pélvica, que é quando a mulher incha, ela fica menstruada, está menstruando, está edemaciada. Então, para que ela diminua esses sintomas, a gente tem lá os alimentos que são ricos em antioxidantes, vitamina A, D e E, que são também as lipossolúveis, né, que são solúveis às gorduras aí boas. E o que a gente fala de uma alimentação regrada? É ter um café da manhã equilibrado, um almoço, uns lanches ali também com frutas, os legumes na hora do almoço, inclusive na fase da menarca, quando a mulher está com essa menstruação desregrada, quando ela está iniciando, ou ela tem uma menstruação muito acentuada, ou ela tem muita cólica, ou muito inchaço, e para eliminar esses sintomas, que a gente fala da TPM, o estresse também por conta da queda e do aumento dos hormônios nessa faixa etária, a gente usa também alimentos, por exemplo, como couve, como laranja, que são ricos em vitamina C, ferro, que vão ajudar também nessa perda de sangue que ela vai ter, né? Então ela vai ajudar muito nessa questão. E já para a questão da menopausa, a gente fala que essa redução dos hormônios, a gente tem esses outros anti-inflamatórios que vêm dos alimentos, que são os ômegas, né, que estão presentes também nas oleaginosas, nas linhaças e também nos peixes, né? E conforme tem esse alimento, come essa quantidade que a gente fala de 2 a 20 gramas por dia, de acordo com a fase da mulher, isso vai reduzir a inflamação e a piora no quadro também da menopausa, né? Os calores, os fogachos, tem também o óleo de prímula que ajuda bastante, que são suplementos que vão ajudar nessa fase. Os alimentos que podem prejudicar muito são a cafeína, né? Que são os cafés, são os chocolates e também até os refrigerantes, né? Como eles são ricos em cafeína, eles são estimulantes e aumentam também a questão inflamatória. A gente fala que se preferir aquele chocolate meio amargo, antioxidante, que é rico em flavonoides e vai reduzir essa questão da TPM. Os industrializados e os embutidos também vão prejudicar, por quê? Porque tem a questão do sódio, né? E esse sódio em excesso vai aumentar o edema, o inchaço e também vai prejudicar. Já na mulher da menopausa, a gente também prediz que os alimentos industrializados, eles vão prejudicar tanto na absorção do cálcio, que nessa fase de redução dos hormônios, a mulher já tem uma deficiência, uma queda desses hormônios, e aí ela adquire a osteopenia, a osteoporose, por queda nesses nutrientes que ela já não consome, né? Então, o cálcio, a vitamina D, o zinco são primordiais para ela poder ter essa absorção e prevenir essas doenças, né, dos ossos. E quais são esses alimentos? Os ovos, os leites, a oleaginosa, nós temos também as castanhas e principalmente aí os leites, os lácteos que vão ajudar e as leguminosas verdes escuras. Pois é, gente, os alimentos têm uma contribuição enorme no nosso organismo, inclusive para algumas doenças que podem afetar, né, o nosso período, como o colesterol, né, Laila? Sim. O colesterol é uma molécula precursora dos hormônios. Então, tanto o aumento quanto a diminuição deles pode causar alteração hormonal. Uau! E vamos lá, falar um pouquinho mais sobre as coisas que a gente ingere, né? Anticoncepcionais, né? É um avanço, digamos, na medicina, mas que ainda trazem algumas probleminhas, né? Tem muita gente que está tendo bastante doenças, como trombose e algumas outras a mais, e as meninas estão tendo muito medo, né? Quando você pode usar o anticoncepcional e quando não? Então, os anticoncepcionais têm as indicações formais e as contraindicações. Em relação à trombose, por exemplo, que é um assunto bem polêmico, as pacientes que têm um risco aumentado de evoluir para uma trombose, uma malformação vascular ou uma trombofilia, alguma doença sanguínea, elas têm que ter um certo cuidado para usar o anticoncepcional. Pacientes que têm enxaqueca, é uma contraindicação relativa, não é absoluta, mas é relativa dos hormonais. Pacientes com risco de evoluir para algum tipo de câncer, risco na família. As pacientes que têm histórico de trombose e outros tumores, tem várias causas que contraindicam o uso. É que o pessoal se acostumou a usar muito hormônio, então é muito fácil você pegar o nome do anticoncepcional com a amiga e começar a tomar, mas tudo tem complicação e tem suas implicações, né? Por isso que é bom a gente sempre lembrar que é preciso ter uma
orientação médica, né? Sempre com um profissional, para a gente realmente ter esse acompanhamento, gente. E sobre os métodos alternativos, tem outros métodos alternativos, senão a pílula? Então, a pílula, ela não serve só como contraceptivo, né? Tem algumas doenças que a gente tem que tratar, que são doenças hormonais, a gente trata com a pílula. Em relação à contracepção, o anticoncepcional usado para contracepção, nós temos a camisinha, nós temos os DIUs, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Nós temos o diafragma, que não é muito utilizado, mas existe essa opção. Nós temos, em relação ao tratamento hormonal, nós temos pílula, injeção mensal, injeção trimestral, adesivo, tem o anel vaginal, que é um utilizado dentro da vagina. São vários, então. São vários. Né? Tem o implante subdérmico, que é um implante que a gente coloca dentro da pele, debaixo do subcutâneo. Entendi. E quais são as doenças relacionadas ao ciclo? A doença mais comum, mais prevalente é a famosa síndrome dos ovários policísticos, que também está muito relacionada ao estilo de vida. Estresse, alimentação, excesso de peso, sedentarismo. E aí tem outras, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo. Tem várias doenças que podem levar hiperprolactinemia, a uma alteração no ciclo menstrual. A anovulação crônica, as meninas quando menstruam pela primeira vez, elas têm uma anovulação, uma dificuldade de aprender, eu falo que aprender a ovular, isso pode durar até 2 anos. Uau, assim, bastante tempo. Então, fica sofrendo um tempinho, né? E acaba começando a tomar anticoncepcional. Então, é importante lembrar que quando a menina menstrua pela primeira vez, não vai achando que ela vai menstruar direitinho, que o ciclo dela vai ser regular. Que pode acontecer de ficar desregulado até 2 anos. Então é bom a gente não tomar praticamente esperar. nos primeiros anos. Isso, ter paciência, porque o corpo é sábio, ele tem que aprender a ovular um dia. Ah, que legal. E vamos falar assim sobre a saúde íntima. Muitas meninas assim usam sabonetes íntimos. O que você recomenda e o que não? Então, na verdade, lavar lá dentro da vagina não é recomendável. Os sabonetes íntimos normalmente têm um pH semelhante ao pH da vagina. E isso contribui para a manutenção da flora. Então, assim, lavar por fora, perto dos pequenos lábios, do clitóris, é importante. Pode ser usado sabonete íntimo, não é obrigatório. O problema é quando a mulher começa a colocar lá dentro da vagina. Aí sim, se for para fazer essa higienização, que não é recomendável, que use pelo menos o sabonete íntimo que tem o pH semelhante ao pH da vagina. Que legal. E no próximo bloco nós vamos entender melhor como o corpo e a mente lidam com o período menstrual. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o De Bem com você. Hoje estamos conhecendo melhor as fases do ciclo feminino e nossa convidada da noite é a ginecologista e obstetra Laila Kimi Yamashita. No primeiro episódio do bloco, nós conversamos sobre as fases, hormônios, TPM e anticoncepcionais. Continuando a falar sobre a relação dos contraceptivos, ciclo da mulher, um ciclo onde é considerada normal uma duração de 28 a 35 dias. Laila, muitas mulheres utilizam a famosa tabelinha. Você recomenda? A tabelinha? O erro é grande, né? A tabelinha pode ser utilizada, mas a paciente tem que ter um ciclo menstrual muito regulado, ovulações. Ela precisa conhecer muito bem o seu corpo. Então, assim, eu indico fazer a tabelinha para aquela paciente que já é casada, que não está querendo engravidar agora, mas se engravidar não tem problema, sabe? Porque a ausência do hormônio tem os benefícios. Então, não tomar um anticoncepcional faz o libido dela ficar melhor, a lubrificação, enfim, melhora a qualidade de vida. Mas existe o risco de engravidar, então a chance de falha é muito alta. A paciente tem que ser bem regulada e não pode ter nenhum problema hormonal. Entendi. E você tinha falado também que o ciclo menstrual, ele possui 3 períodos, assim, chaves, né?
como que a gente pode identificar esse ciclo? Por exemplo, qual ciclo a gente está agora? Eu sempre falo para as pacientes, né? Pega um calendário, baixa um aplicativo que dá para controlar assim e saber a fase do ciclo. Uma das maneiras é observar a secreção vaginal. Então, na primeira fase do ciclo, a secreção é um pouquinho mais escassa. Na época da ovulação, o muco cervical, que é aquela secreção, que não é corrimento, é só uma secreção, é fluida e igual clara de ovo, bem finlante, que é a época da ovulação. Isso serve para pegar o espermatozoide e trazer para dentro, é fase ovulatória. E a terceira fase do ciclo, que é a fase lútea, esse muco cervical vai ficando mais denso. Então, fica igual uma meleca, eu falo para as pacientes, assim, parece um catarrinho. Isso aí serve para, se por acaso a paciente engravidar, tamponar o colo do útero e segurar e manter a gestação. É uma das alternativas. Tem também a questão da temperatura basal, então medir a temperatura, mas é mais difícil, né? Medir a temperatura todos os dias e o aumento da temperatura revela a ovulação. É mais, acho que no dia a dia, né? No dia a dia, se observar. Que legal. Então vamos lá. Para saber como funciona o seu ciclo e entender melhor o próprio corpo, virou sinônimo de autocuidado. E por isso, com algumas práticas, é possível a mulher não apenas se conectar consigo mesma e aliviar os incômodos do período. Eu tenho algumas amigas, um grupo de amigas, que a gente sempre troca essas experiências sobre ciclo menstrual. A gente também gosta de ficar ligado no negócio de ciclo lunar e tudo mais. E a gente acredita muito nessa coisa de energia e tudo mais. E aí, um dia eu tava me sentindo carregada, tava na TPM, e uma amiga falou que ela tomava banho de chá de boldo nessas situações. Que é tipo um reenergizante, sabe? E aí eu resolvi experimentar. Aí depois eu procurei na internet também. Tem alguns lugares que falam que é bom você tomar o banho de sal grosso, que seria para tirar energias negativas, e depois tomar esse banho de chá de boldo. E além dessa questão de energia, né, também tem essa coisa do banho que acho que relaxa também e tudo mais, você tomar um banho quente e e depois jogar o chá de boldo e tal. Quando eu tô estressada, mas assim, não necessariamente no período menstrual, quando eu tô me sentindo carregada, eu também tomo. Tem a ver com essa questão de harmonização com a natureza, que a gente acredita bastante. E aí tem as plantas, nessa crença que eu tenho de energia, as plantas têm um fator fundamental, porque elas são natureza, né? E a gente acredita muito que a gente também né, natureza, e a menstruação também. Então as plantas meio que ajudam a regular isso, tipo, trazer essa coisa da natureza junto, sabe? Mas aí, se você pesquisa direitinho, cada planta meio que serve para uma coisa. E aí, no caso, o boldo é essa questão de energizante. Pois é, gente, a maioria das pessoas podem ter alguns rituais, né, para aliviar um pouquinho dos sintomas, mas é bem bastante de você se autoconhecer. Se você acredita naquilo, tá valendo, né? E vamos lá para outra pergunta. Tem algumas formas alternativas da gente aliviar os sintomas, Laila? Da TPM? Também. Sintomas do ciclo menstrual em si não são tão ruins. Acho que é mais a TPM que incomoda a maioria das pacientes. Inclusive, em relação à ovulação, a libido é uma razão que leva as pacientes a suspender o uso do anticoncepcional. Então, é bom. Em relação à TPM, exercício físico, alimentação, não se estressar, meditação. Enfim, cada mulher, se conhecendo, tem que encontrar um caminho para tentar, sem medicação, de preferência, conseguir passar por essa fase, né? Porque, além do mais, você vai tomando, né, o seu organismo vai se acostumando com aquele remédio. E todo mês uma substância química entrando não é o ideal, né? O ideal é, aí, percebeu que o que aumenta muito a cefaleia, a dor de cabeça durante a TPM é o excesso de café, por exemplo. Um exemplo, tira o café. Vai testando. Então, eu tenho que parar de tomar suco de caju, porque o suco de caju é muito concentrado, me faz ficar inchada, dói as mãos. Então, no dia a dia, você vai conseguindo encontrar algumas soluções que são individuais para levar a uma melhora dos sintomas. E aí, só se automedicar ou tomar uma medicação indicada quando realmente for necessário.
Legal. E sobre as práticas e métodos que ajudam as mulheres durante o período, tanto nas questões dos incômodos provocados pelo ciclo, quanto o autoconhecimento e a harmonização com o próprio corpo. A professora Fernanda Vasconcelos falou um pouco sobre os benefícios do yoga, prática que tem tido grande apelo entre as mulheres. Dentro da prática do yoga, nós temos exercícios corporais, energéticos, e são as posturas, né, que fazem um movimento do corpo baseado na coluna vertebral. E quando a gente faz uma flexão do tronco, né, leva o corpo para frente, estende a coluna para trás, movimenta de um lado, do outro lado, faz a rotação, a torção da coluna. A gente movimenta as articulações, lubrificando as articulações, trazendo para o nosso corpo mais oxigênio com a respiração. Né? No yoga, então, a respiração é a base da prática do Hatha Yoga, que é o yoga físico. E quando a gente movimenta e solta o nosso corpo, a gente vai liberando tensões. Com essas liberações musculares, articulares, o nosso corpo faz com que o sangue circule. Né? Então, liberando essas tensões, a gente libera o fluxo das substâncias que o próprio corpo utiliza para se curar. E com essa prática, é possível estimular todo o sistema endócrino, digestório, circulatório, sistema nervoso. Então, todos os sistemas do nosso corpo são estimulados e melhora o funcionamento do corpo como um todo. E isso pensando no corpo. E quando a gente fala da mente, né, com a prática da meditação, com a prática da concentração, do foco da mente, a gente faz com que os nossos níveis, né, de pensamento, fluxo de pensamento, ele se acalme. E isso traz mais tranquilidade. Né? Então, pensando no nível físico, a gente estimula todos os sistemas corporais para que o corpo funcione melhor, promovendo a saúde, promovendo o bem-estar e mais qualidade de vida. E pensando no nível sutil, mental e emocional, nós temos um ganho em foco da mente, em atenção, né? Reconhecendo quais os caminhos que a mente faz. Então, observando os nossos vieses, então, alguns padrões mentais e emocionais que as pessoas possuem, e são capazes de reconhecê-los e modificar esses padrões que trazem um certo prejuízo, como, por exemplo, a ansiedade, né, uma mente muito agitada, alguns sintomas, por exemplo, da TPM, né, pensando na mulher, no ciclo menstrual. Quando a gente está nesses dias antes da menstruação, a mulher costuma ficar mais irritada, mais nervosa. Né? Quando a gente movimenta o nosso corpo com uma prática constante, com disciplina, e essa prática se torna regular, a prática do yoga traz os benefícios de regulação do corpo, do sistema hormonal, o sistema endócrino. Esses sistemas eles são relacionados com as nossas glândulas. E na prática do yoga, todas essas glândulas são estimuladas a funcionarem melhor. Quando a gente faz um movimento, o sangue circula e vai bombeando o sangue dentro dos órgãos e as glândulas vão sendo estimuladas a secretarem os hormônios e regularem esses hormônios. Então, gera uma regulação hormonal. É isso aí, gente. Tanto no yoga, quanto na meditação ou qualquer outra atividade física, é bom que as pessoas comecem desde cedo, né? Porque as mulheres lá, elas estão começando a menstruar cada vez mais cedo. Por que isso tem acontecido?
Algumas pesquisas já comprovaram que o estímulo do meio está fazendo as meninas desenvolverem a sexualidade mais cedo e acabam menstruando antes. Então, há pouco tempo, a gente considerava que menstruar por volta dos 12 anos era normal, antes disso seria considerado uma puberdade precoce. Hoje, se a menina menstruar com 8 anos, eu já não trato mais, eu já considero normal. Já é normal, com 8 anos. Sim. E aí também tem relação com alimentação, sedentarismo, hipercolesterolemia, isso tudo pode levar a uma puberdade que hoje não é mais considerada precoce nessa idade. Fatores, assim, familiares também influenciam? Também influenciam. E aí, chegamos na menopausa, né? Como e por que ela ocorre e quais são os mitos dessa fase, digamos, ultimata? A mulher passa por várias fases, né? A menopausa é uma fase bem difícil, se não a mais difícil. Nós nascemos com o número de folículos ovulatórios, o número de óvulos nos nossos ovários. E durante a nossa vida reprodutiva, a gente vai ovulando e gastando os óvulos, né? E chega um dia que acaba. Então, a menopausa é a fase que os ovários, os óvulos se esgotaram e aí a produção hormonal tende a diminuir também. Então, a menopausa, ela pode... o climatério, que é a fase de transição entre o menarque e a menopausa, pode durar 2 anos. Então, a mulher fica 2 anos sentindo alguns sintomas que não são tão legais assim. Tem mulher que não sente nada, mas a maioria tem alguns sintomas. E o tratamento normalmente é esperar, aguardar mesmo entrar na menopausa, a menstruação cessar e dali para frente conviver com todas as mudanças hormonais. Então você não recomenda o uso de, por exemplo, remédios hormonais, assim, que muitas meninas estão fazendo, né? Por causa da menopausa para cessar sintomas. Então, tudo tem que ter indicação. Então, se a paciente não tiver nenhum fator de risco e os sintomas do climatério forem sintomas muito proeminentes, que atrapalham o dia a dia dela, existe indicação de tratamento hormonal, sim, contanto que ela não tenha nenhum risco de desenvolver um câncer de mama ou outro tipo de doença, câncer, ou trombose e outras doenças do tipo. Sim. Então, mais ou menos qual a idade que começa? A mulher, mais ou menos dos 47 aos 52 anos, é a média. Ok, gente. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar sobre formas alternativas e sustentáveis de coletar o sangue menstrual. Não saia daí! Estamos de volta com o De Bem Com Você. Hoje nós recebemos a ginecologista e obstetra Laila Kimi Yamashita para conversar sobre o ciclo menstrual. Em média, uma mulher usa cerca de 10 absorventes descartáveis em cada ciclo. Em um ano, são cerca de 120 unidades descartadas, que não são recicladas e têm enorme impacto ambiental. Além disso, os materiais usados na produção desses descartáveis são cheios de química. Por isso, muitas mulheres têm alergias e irritações, o que não ocorre tão frequentemente com mulheres que usam métodos alternativos e ecológicos. Laila, é o caso, por exemplo, da síndrome do choque tóxico, né? O que seria essa síndrome? Então, a síndrome é causada pelo contato do produto, do objeto estranho, que a gente fala, né, com a parede vaginal. E aí o uso constante e prolongado desse produto sintético pode causar uma infecção ou uma alergia muito grave. Isso pode levar a um choque tóxico. E quais são as outras doenças relacionadas ao uso constante de absorventes inadequados, né? Que às vezes as pessoas prolongam o uso deles e tudo mais. Corrimentos, infecções urinárias, as infecções até uterinas. Tem paciente que às vezes não consegue tirar o absorvente, fica bastante tempo lá. Ele fica lá, então você tem que... Aí a paciente vai no pronto atendimento pra gente tirar o OB. Nossa! Falei a marca. Difícil, né? Mas tudo bem. Sem mais delongas, gente, vou apresentar alguns dos métodos alternativos e ecológicos que temos aqui. O mais conhecido, gente, para vocês verem, é o coletor menstrual, né? Que é o coletor copinho. É esse daqui, né? Eles são vendidos
por várias marcas brasileiras e tem vários tamanhos, né? Inclusive, a Laila pode comentar, né, que eles é feito de um material que é de silicone hipoalergênico, então ele normalmente não dá alergia, né? Muitas meninas, elas falam que é muito confortável, mas tem muitas também que não se adaptam bem, né, Laila? Justamente pelo tamanho, às vezes elas acham um pouquinho grande, né? E afins. Tem outros formatos também. Mas tem outros formatos, né? Que é um disquinho, às vezes. Então, vai da escolha de vocês. A gente também tem aqui, por exemplo, os absorventes, né, de pano. Olha só. Que eles são feitos com várias estampinhas. Então, você pode escolher, que são esse daqui é com a cobertura seca. Esse aqui é com a cobertura macia e você pode escolher realmente. Esse é o tamanho mini e o normal, para vocês terem um pouquinho de noção. Eles também vendem no tamanho noturno, né, que serve para qualquer ocasião. É justamente os tamanhos que a gente usa por aí, né, gente? Também tem os protetores diários, né, que servem para aqueles corrimentos, aqueles vazamentos assim, final de menstruação e tudo mais. Inclusive a estampinha, vocês podem escolher, é linda. Né? E vamos ver aqui, por último, a gente tem aqui a calcinha de menstruação, gente. Vocês podem ver por dentro, ela é de um material que é impermeável. Então, tecnicamente, isso não vaza e fica seco, porque como é tecido, ele absorve muito mais, né? E olha só, tem várias estampinhas, cores, então assim, aqui no Brasil eles já estão com bastante variedade. Enfim, gente, agora a gente tem algumas perguntas do público, né? Vamos ver um pouquinho. Calcinha reutilizável é higiênico, gente? É higiênico, Laila? Contanto que seja realizada uma higiene adequada, pode ser utilizado. Então, é importante esterilizar, é importante lavar, trocar pelo menos 3 vezes ao dia, lavar e tirar. Se você usar um sabonete neutro, tem que tirar bastante, enxaguar bastante para não sobrar nenhum resíduo. Justamente porque ele absorve bastante, né, gente? Secar ao sol, passar ao fundo, isso tudo ajuda a diminuir o risco de infecções. Olha só, e vamos lá para a próxima. Como fazer a higienização do absorvente reutilizável, que seria o absorvente de pano, né? Normalmente, você pode colocar dentro de um balde mesmo para tirar o excesso do sangue e depois fazer a lavagem dele com sabonete neutro, com sabonete orgânico e natural, né? Basicamente é o que você sempre tem com cuidado com as suas calcinhas, né? Porque você não vai pegar a sua calcinha e jogar dentro da máquina, gente. Porque muita gente faz isso, né? Mas não é recomendável. E o principal é o enxágue, que o que pode causar bastante alergias e até corrimentos, é a sobra do produto químico que fica no fundo da calcinha ou do absorvente. Então é bom sempre lavar com água e... Enxaguar muito com água e secar ao sol e passar ao fundo. Olha só. Vamos para a próxima. Como trocar os absorventes de maneira higiênica e prática fora de casa? O coletor é um OB que pode vazar? É difícil, né? Fora de casa é complicado. Tem que ter muita higiene na hora da utilização. É um pouco difícil. Dependendo do seu fluxo menstrual, esse aqui não tem. Tem uns que tem algumas medidas. Por dentro. Esse é por dentro? Isso. Algumas medidas que dá para ter uma noção do seu fluxo e o coletor que você pode escolher para usar para não correr o risco de vazar, mas pode vazar sim. Pode vazar, né? Inclusive, né, as marcas estão usando assim vários tamanhos, né? De acordo com faixa etária, de acordo com se você tem filho ou não, né? Com o tamanho do colo do útero também pode influenciar, né? Então, realmente dá adaptação, né? Sim. Nada assim. Tem outra coisa que acontece, faz um pouco de pressão no colo do útero. Tem paciente que se queixa de um pouquinho de cólica, pode acontecer, mas é importante essa pressão para não correr o risco de vazar. Né? Então o posicionamento é importante. Para a próxima pergunta agora quais os malefícios que podem ocasionar à saúde caso não sejam muito bem higienizados? Infecção, que é o principal e o mais grave, né? A infecção pode ascender, pode subir da vagina para o útero, do útero para as trompas e cair na cavidade abdominal. Isso é grave, às vezes a gente tem que até internar para tomar antibiótico venoso. Uau, olha só. E para a próxima pergunta, pode usar coletor menstrual o DIU quando tem perigo de troca ou sair do DIU? Pode usar ou não?
Pode usar, mas tem que tomar cuidado com o fio. Então é importante você se tocar, sentir o fio do DIU e para ter certeza que ele vai estar sempre no lugar. Então, principalmente, ter um acompanhamento profissional, né? Isso, exatamente. Ótimo, gente. Ainda tem dúvidas sobre métodos alternativos? Vamos ouvir um pouco do relato de quem ouviu e escolheu usar a calcinha absorvente. Primeiro que eu sempre tive uma menstruação bem difícil, eu sempre tive um fluxo muito alto. Já tive muito problema de vazar com absorvente comum e tudo mais. E também o que mais pegou foi a questão da sustentabilidade, que eu comecei a reparar mais nisso, tentar usar menos lixo. Aí primeiro foi quando teve aquele boom do coletor menstrual, eu resolvi comprar. Daí eu tentei usar, não me adaptei, porque o colo do meu útero é muito alto. Então o coletor ele subia muito e eu tinha muita dificuldade para encontrar ele para tirar. Então assim, não que não funcionava. Quando eu conseguia colocar direitinho, funcionava muito bem, era perfeito, eu não sentia nada, era como se eu não tivesse menstruado. Só que eu não achava muito prático, porque toda vez que eu tinha que tirar, eu demorava um tempão para conseguir tirar. Era estresse, eu ficava nervosa, com medo de não conseguir tirar. Então eu achei que não era muito prático, assim, pro dia a dia, quando eu estivesse na rua e tudo mais. E também como depende muito das especificidades de cada mulher, né? E o coletor que eu comprei, ele não era do mais rígido. E a minha musculatura é forte, então a minha musculatura fazia às vezes o copinho dobrar e acabava vazando. Então eu não estava vendo mais tanta vantagem, porque eu tinha dificuldade para tirar, tinha dificuldade para colocar e ainda assim às vezes acabava vazando. Eu acho que se eu tivesse comprado um outro coletor que fosse mais rígido e tudo mais, talvez eu teria conseguido me adaptar. Mas eu optei por não fazer isso por conta do preço. Tipo, eu paguei R$100 no coletor e eu pensei, vou pagar mais R$100 em outro que talvez não dê certo. Então eu acho que o preço é uma coisa que dificulta um pouco em relação a isso. Aí eu voltei a usar absorvente normal, depois teve essa coisa que começou a ficar na moda a calcinha absorvente e os absorventes de pano. A Pentes ela já vem com um manualzinho de instruções, aí eles ensinam que você não pode usar amaciante e tal, tem que ser sabão neutro, e você não pode lavar com água quente, então não é bom lavar no banho. Aí o que eu faço eu tiro a calcinha, tomo banho, né, e depois eu lavo no tanque com sabão neutro, sabão de coco mesmo. Então, quando eu comprei a Pentes, eu achei um pouco grande pro tipo de calcinha que eu tava acostumada. Mas como na menstruação a gente gosta de algo mais confortável e tudo mais, eu me acostumei bem. Achei bom e achei que dá mais segurança, assim, sabe, pra não ter vazamento. E em relação ao conforto e irritação, a Pentes eu acho bem melhor do que o absorvente descartável, porque o absorvente descartável às vezes acontecia de ficar assado, eu acho que ele gera mais atrito também com a pele, até porque ele nem sempre ele fica bem preso na calcinha, então eu acho que a Pentes ela já é feita com um material mais confortável, assim. E como ela é mais fina também que o absorvente normal, eu acho muito mais confortável de usar. Queridos e queridas, o De Bem com Você vai hoje ficando por aqui. Com a doutora Laila, da Clínica Explena, muito obrigada pela sua presença e por esclarecer essas dúvidas, né? E muito obrigada a vocês pela companhia. Até semana que vem.